Bom dia, eu sou Johan Gudjonsson, professor de dermatologia da Universidade do Michigan. Eu estou muito contente de estar aqui hoje e também quero agradecer os organizadores por ter me convidado a falar. E eu vou falar sobre psoríase pustulosa generalizada. Esses são os meus conflitos de interesse. E no tocante a uma breve apresentação clínica da psoríase, ela tem múltiplos subtipos clínicos. A psoríase em placas crônica é, obviamente, a mais comum, presente em cerca de 90% dos pacientes. Mas a pustulosa provavelmente seja o subtipo clínico mais grave, ocorre entre 1 e 2% de todos os casos de psoríase. Há muitos subtipos diferentes de psoríase pustulosa generalizada, como o tipo de von Sumbusch, provavelmente como o mais sério. Também está a psoríase pustulosa anularis e também a que ocorre durante a gravidez, chamado impétigo herpetiforme. Também existem algumas variantes localizadas de psoríase específicas, que incluem a L. pustulose palmoplantar e a acrodermatite contínua de Alopo, e nos pacientes com PPG, eles costumam estar visivelmente doentes, com febre alta, mal-estar, leucocitose e PCR elevada. Entre os resultados associados podem ocorrer colestase, colangite, artrite, pneumonite intersticial, lesões orais e insuficiência renal aguda. Por isso, este subtipo é potencialmente mortal. Foram estabelecidos múltiplos critérios, aqui vemos o mais usado atualmente. Aqui vemos a histologia e é bom reduzir o gap com a psoríase pustulosa, mas considerando as características histológicas da psoríase em placa. Aqui isso vai do distante não afetado até a borda próxima não afetada, o centro da placa e até a borda dela. E se observamos o distante não afetado, temos uma epiderme muito normal, talvez com um pouco de infiltração inflamatória perivascular. Mas à medida que vamos para a borda da placa, começamos a ver o espessamento subclínico da epiderme e mais infiltração inflamatória bem desenvolvida, crostas paraqueráticas e esta extensão avermelhada, que é o afinamento das papilas dérmicas, filtração inflamatória perivascular e o espessamento dos vasos sanguíneos. Isso costuma estar mais desenvolvido na borda ativa da psoríase. Temos mais espessamento, mais infiltração, começamos a ver microabscessos com aspecto de neutrófilo, costumam estar na parte superior da epiderme, bem debaixo da camada córnea paraqueratótica. A psoríase pustulosa pode aparecer atrás da psoríase em placas, como vemos aqui. Temos as placas já formadas, ou pelo menos a hipoplasia epidérmica. Temos muito mais neutrófilos e novamente localizados embaixo da camada córnea paraqueratótica. E estes neutrófilos costumam migrar das pontas das papilas dérmicas e também podemos ter o que costuma acontecer na psoríase pustulosa. Temos no fundo de pele quase normal, como esta aqui, e novamente pústulas mais superficiais. Também pode observar-se a patogênese no contexto de psoríase em placas. E, novamente, nesta forma de psoríase, também temos fatores de predisposição, aspectos relacionados com o início e a perduração da doença. Também existem fatores ambientais e precisamos ter a susceptibilidade genética adequada para que realmente exista uma predisposição a ter psoríase. Mas se tivermos o trigger, o gatilho adequado no momento adequado e no compartilhamento adequado, seja na epiderme ou nas amígdalas, o sistema imune pode se ativar, como aqui com sinalização epidérmica e interferon de tipo 1. As células dendríticas entram nos linfonodos de drenagem cutânea e passam pelas células TH1 e TH17 e depois a pele. É a mesma coisa com as amígdalas. Na pele temos ativação mediante interferon gama e TNF-alfa, isso produz a ativação e a proliferação
secreção de queratinócitos, essa secreção de quimiocinas trará uma série adicional de células imunes, como os neutrófilos, que entrarão diretamente na epiderme. O fascinante do caso é que muitos dos fatores de risco genético que identificamos como de psoríase estavam localizados com um número bastante limitado de processos celulares imunológicos, o qual é diferente na sinalização antiviral, na diferenciação epidérmica ou em respostas inflamatórias, a diferenciação de TH17 e respostas à apresentação de antígenos, respostas oxidativas, sinalização TNF, NF-κB e IL-23 e desenvolvimento de células T. Mas na pustulosa, realmente são os neutrófilos aqueles que determinam o processo de hiperativação dos queratinócitos, ativação da proliferação de respostas autoinflamatórias dominantes. Se observamos o que acontece na pele com psoríase pustulosa, vemos esta comparação de pele normal com psoríase em placa e psoríase pustulosa adenizada. Observamos as quimiocinas de neutrófilos CHL1, CHL2, CHL8. Isto é um alelo. Esta é uma escala de 10 e vemos que tem uma expressão muito mais alta do que a psoríase pustulosa em comparação com a psoríase em placas. Isto é um aumento de entre 50 e 100 vezes, o qual é enorme. Ao observar a expressão destas quimiocinas de neutrófilos, vemos que é muito maior na pustulosa comparada com a em placas e está em torno dos microabscessos de neutrófilos que podem ver aqui com os neutrófilos no núcleo baixo de neutrófilos. A protease de neutrófilos na catepsina G, a elastase de neutrófilos, proteinase 3, também estão muito expressadas nas pústulas e não, como seria de esperar, na pele normal de controle não afetada. De maneira tal que demos grandes passos na identificação de genes de risco na psoríase. Aqui vemos o progresso nos últimos anos, e muitos destes associados com fenótipos clínicos muito diferenciados, como a psoríase gutata CW6. Existem muitos genes, sendo o EL4 e EL13 os mais pronunciados na artrite psoriática, e identificamos 5 genes diferentes que predispõem à pustulosa, isto nos últimos 11 anos. Aqui vemos a lista destas mutações. É interessante ver como estes genes incidem na apresentação clínica da psoríase. Aqui é comparada a PPG, a acrodermite contínua de Alopo e a pustulosa palmoplantar. E quanto à idade de início, a GPP costuma se manifestar numa idade precoce, enquanto que a acrodermatite e a palmoplantar se manifestam em uma idade posterior. Só uma pequena parte de casos tem psoríase em placas previamente e ocorre em 50% dos casos da psoríase pustulosa generalizada e cerca de 45% na dermatite contínua de Alopo, mas só em 20% com a pustulosa palmoplantar. Também chama a atenção que todos os subtipos pustulosos são mais comuns em mulheres e a contribuição genética, obviamente, pós-estudo em todos os 3 antagonistas receptores, pelo que quantas mais mutações ou defeitos tenhamos, mais precoce será o início da doença. Isso é fascinante, sem dúvida. Com os anos, a minha impressão tem sido de que o início da PPG, especialmente associada com psoríase em placas, podem estar diminuindo graças a tratamentos mais ativos e eficazes de psoríase em placas. E no tocante aos outros genes, estas são as mutações da AP1S3 em psoríase pustulosa. Isso mostra um fenótipo consistente com a acrodermatite contínua de Alopo. Este gene se conserva em muitos tipos de células diferentes e com as mutações específicas associadas à psoríase pustulosa, incluindo o PHE4 e a arginina 33 com alto nível de conservação. Mas esses são os que mostram mutação nesse gene. Os pacientes tiveram um aumento espontâneo da expressão de quimiocinas de neutrófilos, tais como a IL, e também aumentaram a expressão da IL-36, da IL-1-beta, tanto na linha de base quanto na resposta a estímulos na IL-1.
Então, é como um circuito com a IL-36, pelo que a ativação do eixo da IL-1 e da IL-36 tem um papel fundamental nesta mutação em particular. A mesma coisa acontece com as mutações do gene CARD14. Isso já há bastante tempo é conhecido, foi identificado originalmente nesta região, no cromossomo 17, identificado mediante estudos de ligamento. Estas eram famílias estendidas em que se encontrou a mutação e depois se encontrou uma mutação na área conservada do gene e se encontra em muitas populações diferentes. O que estas diferentes mutações identificadas no CARD14 compartilham é que a maioria aumentou na capacidade de κB e conduzem a uma expressão aumentada CCL20, que é uma quimiocina para a quimiocina de neutrófilos de IL-17, como o superóxido dismutase IL e também a IL-6-gama. E se nós observarmos as diversas mutações, isso mostra os genes CARD14. Este campo vai mostrar as mutações identificadas até hoje, e este é o gene, mas geralmente as diferentes mutações podem provocar mecanismos diferentes. Em vermelho, vemos um aumento da ativação κB por variante. A verde mostra o oposto, pelo qual é a ativação reduzida de NFK-κB por variante. E as amarelas aqui só mostram um aumento da ativação de κB em resposta ao TNF. E existe uma diferenciação clínica importante, que algumas destas sugerem que isso só se vê em GPP infantil. Todas elas e suas implicações clínicas não foram adequadamente pesquisadas. Este é o relatório inicial que descrevia o antagonista receptor de IR36. Estes são dois trabalhos publicados ao mesmo tempo. Este é um deles, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que mostra a apresentação clínica disso, esta família estendida de pacientes com PPG, implicância flexural, pústulas difusas na pele, inclusive implicações orais e de lesões tipo acrodermatite contínua. Estes casos tinham aumentado espontaneamente o nível e os queratinócitos. Isso mostra os dois pacientes comparados com controles com pacientes saudáveis, e aqui os antagonistas de receptores de interleuquina 36, que costumam desativar as respostas pró-inflamatórias nos 3 membros da família de IL-36 e em um paciente sem esse antagonista. Se produzem respostas inflamatórias aumentadas em queratinócitos. Isto é muito similar ao que observamos na deficiência do receptor de IL-1. Obviamente, este é o fenótipo mais traumático, principalmente pela deformação óssea, mas as lesões cutâneas na deficiência do receptor IL-1 têm forma pustulosa. Isto mostra como isso aumenta a expressão das citocinas TNF-alfa relacionadas, pelo qual isto não foi bem pesquisado no tocante às respostas da IL-36. Fizemos muitos perfis transcriptômicos para a psoríase pustulosa, de maneira tal que isso mostra os genes que estão mudando. Como na psoríase pustulosa, em comparação com controles em pele saudável, muitos deles ainda associados à biologia dos neutrófilos ou granulócitos, de maneira tal que isso inclui a regulação da quimiotaxe de granulócitos e a migração de neutrófilos. Isso observamos as diferentes citoquinas e a PPG comparada com psoríase em placas ou pele normal, enquanto que essas respostas aumentam na psoríase em placas, elas caem na PPG, isso inclui a IL-17A. Por outro lado, as respostas da IL-36-gama e IL-1-beta mostram um aumento expressivo, de maneira tal que na psoríase pustulosa existe uma mudança nas respostas e no ambiente das citoquinas, e se observamos em contraste com a psoríase em placas crônica, em que há mais processos determinados por interferons, uma resposta imunoadaptativa, se trata de uma resposta realmente autoinflamatória que determinará as formas pustulosas da psoríase. Se observamos as diferentes citoquinas ou a IL-36 à medida que passamos da pele normal a uma psoríase com placas neste lado e a formas pustulosas, vemos um aumento constante de citoquinas IL-36. Por outro lado, se observamos as nossas respostas de IL-17A, que ocorrem principalmente no braço adaptativo do sistema imune, vemos que estão decrescendo. Então,
Eu vou colocar estes como opostos polarizados no espectro imunológico. A outra seção é de respostas IL-1. Se comparam em psoríase em placas e psoríase pustulosa, observamos o aumento e a diminuição gênica. O que observamos nesta área aqui, em vermelho, o aumento e em azul aqui a diminuição. E à medida que vamos para a pustulosa, a área mostra como um de cada 6 genes induzidos aumenta muito mais, o que demonstra que o principal determinante dessas respostas é o eixo IL-36. E isto mostra todo este processo e acreditamos que é o que determina a psoríase pustulosa. Então, o eixo IL-36 é ativado por muitas citoquinas pró-inflamatórias diferentes, entre elas a IL-1, IL-17 e TNF. Isso aumenta a expressão da IL-36 e existe um estímulo, e se existir um estímulo adequado como um sinal de perigo, são liberados citoquinas de IL-36, tipicamente como citoquinas ativas, algo inativa ou com baixa atividade. Se são expostas a redes de neutrófilos, com muitas proteases de neutrófilos, como estas aqui, obtemos o processamento das citoquinas de IL-36 até obter uma forma trunca que aumenta sua atividade biológica umas 500 vezes. Estas aqui estão novamente nos queratinócitos e no receptor IL-36 tipicamente ativado na via de capa B, e assim obtemos um ciclo de retroalimentação positiva que se ativa constantemente e que vai introduzindo mais neutrófilos nas quimiocinas de neutrófilos. CXCL1, CXCL2 e CXCL8, as mutações que eu mostrei aqui em vermelho afetam este circuito de muitas formas diferentes. Portanto, o antagonista receptor da IL-36 afeta este processo no receptor IL-36. E nas CAD14 e AP19, que eu mostrei antes, agem na regulação de NF-κB, e depois a SERPIN-A3, que costuma inibir este processamento, é deficiente e deixa de agir como bloqueador, e depois a mieloperioxidase, encontrada majormente em neutrófilos, também afeta o processamento e ativação da IL-36, pelo qual tudo se reduz à mesma coisa. Este é o núcleo central da pustulosa generalizada, o eixo IL-36. Então, resumindo, esses dados mostram que a psoríase existe em um espectro clínico inflamatório e que a psoríase em placas é a resposta imunoadaptativa que predomina, incluindo a IL-17 e o EFN-gama. E a pustulosa é a resposta inata que predomina e é quase completamente a IL-36. A biologia continua sendo praticamente desconhecida, apesar de que existem achados genéticos que oferecem algumas novidades. Apesar de que a IL-36 tem uma função essencial no processamento e na inibição das citoquinas, a IL-36 ainda não é totalmente conhecida no processo desta doença. A importância da diferença biológica entre os 3 membros da família de 6 membros ainda não foi abordada, porque ainda temos várias lacunas. E a biologia entre o viés feminino e as formas positivas continua sendo pouco clara. Os neutrófilos têm um papel ativo na rede inflamatória da psoríase e potencialmente através da ativação e amplificação de respostas de IL-36. E os subtipos da pustulosa tendem a ser muito difíceis de tratar com as terapias existentes em particular, mas existem novas terapias em estudos clínicos e em desenvolvimento que serão muito interessantes. Eu acredito que as que está direcional ao eixo IL-36 vai ser uma das principais. Estes são meus reconhecimentos, agradecimentos ao pessoal do laboratório que contribuiu coletando muitos destes dados. Esses são os meus colaboradores da Northwestern University of Case Western University e aqueles que financiaram e apoiaram o meu trabalho. Obrigado pela atenção.